Olá, alunos e alunas de Jaboatão. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de inglês comigo, professor Wesley. Hoje, essa aula vai para os alunos de nonos anos. Então, se você é aluno e aluna de Jaboatão, de nono ano, fica aí, não sai não, tá? Hoje, nós iremos falar um pouco sobre would like. Você já viu isso em alguma música, em alguma série que você estava assistindo? Se não, ou se sim, você sabe qual é o uso do would like? Então, justamente hoje, nós iremos ver um pouco sobre esse uso e como devemos fazer, certo? Mas, primeiramente, o que quer dizer would like e, principalmente, como é que a gente usa esse would like? Então, would like, como a gente pode ver aqui na tela, dá uma olhada, a gente pode usar para expressar desejo por algo, né? Oferecer algo e até mesmo para a questão de convites, certo? Então isso é bastante importante de lembrar, porque a gente vai justamente trabalhar em cima dessas questões. Porque would like não é só uma questão gramatical, né? A gente também precisa entender quando e como usá-lo, certo? Então, segunda coisa, a gente sabe que o would like, ele significa eu gostaria, né? Quando eu digo I would like, quer dizer eu gostaria, ou eu queria no sentido de, eu queria fazer isso, eu queria um sorvete, eu queria, no sentido de eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de comer alguma coisa. Mas fica ligado porque a gente vai ver alguns exemplos que você pode usar o would like, certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Dá uma olhada nessa figura daí. O que vocês acham que ela está desejando aí, né? Olha só, tem ali uma imagem de uma pizza, ela ali está pensando, então ela está o quê? Desejando essa pizza, desejando comer essa pizza, né? Então, she would like to eat pizza. Isso significa ela gostaria de comer pizza. Percebam, há um desejo, há um querer. Olha a cara dela, olha o pensamento dela, né? Vamos dar uma olhada no próximo exemplo. Dá uma olhada aí na imagem, o que ela está pensando. Ó, lá atrás tem a praia, né? O rosto dela está bem sereno, que ela gostaria ali, ó, de ir à praia, né? Então, she would like to go to the beach, né? Então, ela gostaria de ir à praia. Mais uma vez, há um desejo, há um querer. A gente também pode usar o would like, se vocês observarem, né? Na questão de oferecer algo, como eu disse anteriormente. Dá uma olhada nessa imagem aí desse senhor. O que ele está oferecendo, né, para a pessoa? Ele está oferecendo o quê? Se a gente conseguir aí olhar, dá uma olhada aí na imagem. O que ele está oferecendo? Isso mesmo, ele está oferecendo alguns biscoitos, cookies, biscuits, né? Então, quando eu pergunto para alguém se alguém quer algo, né? Quando eu ofereço esse algo, né? No caso aí desse exemplo, ele perguntaria assim, ó, would you like some biscuits? Então, quando eu pergunto, né, no sentido de oferecer, quando eu ofereço algo, eu faço essa pergunta, would you like? E o que é que eu estou oferecendo? No caso aí da imagem, o senhor está oferecendo, né, biscoitos, certo? Então, eu posso justamente oferecer, por exemplo, chocolate. Would you like some chocolate? E assim por diante. Então, a gente pode usar o would like também para oferecer algo, né? Se alguém vai na minha casa e daí eu ofereço para ela, sei lá, água, ou um suco, ou um café mesmo, eu posso usar o would like. Por exemplo, would you like some coffee? Would you like some water? Justamente porque eu estou oferecendo. Então percebam, would like, a gente já teve o uso na questão de quando eu desejo algo, né? Como a gente viu anteriormente, quando eu desejo algo, quando eu quero algo, né? Que eu gostaria de comer, ou que algum lugar que eu gostaria de ir. E também eu posso usar o would like para quando eu vou oferecer algo a alguém. Mas além desses usos, a gente também pode ter o uso de convites. Por exemplo, quando eu vou convidar alguém para fazer alguma coisa. Dá uma olhada aí na imagem, olha só.
ela está ali convidando, né, uma colega, um amigo, uma pessoa que provavelmente ela é próxima para uma festa, né? Então ela está ali, ó, com a interrogação de como, por exemplo, você gostaria de ir para uma festa? Você gostaria de ir para a minha festa? Vamos dar uma olhada de como é que ficaria essa pergunta em inglês, né? Olha só. Would you like to come to my party on Saturday? Então ela está fazendo um convite, né? Ela está convidando dessa forma, ó. Você gostaria de vir para a minha festa no sábado? Então percebam que aí há um convite por parte, né, da garota ali. Então, quando eu pergunto dessa forma, would you like to come to my party on Saturday? Eu estou fazendo um convite, né? E justamente para convites, a gente também usa o would like, né? A mesma coisa aqui, dá uma olhada nessa imagem, né? Essas duas pessoas estão aí, conversando, interagindo, e aí vai surgir um convite. Dá uma olhada para ver se você consegue entender esse convite. Ó, would you like to go to the cinema with me? Qual que será esse convite? O que é que vocês acham que ela está convidando ele para fazer? Exatamente, isso mesmo. Ela está convidando esse rapaz aí para ir para o cinema com ela, né? Então, olha só a pergunta quando eu vou convidar alguém, né? Would you like to go to the cinema with me? Então, quando eu vou convidar, eu também uso o would like. Mas eu não só preciso fazer convites, né? O would like não é só para convites para sair, para ir para o cinema, para ir para a festa, mas também quando eu chamo alguém para fazer algo comigo. De certa forma, eu estou convidando aquela pessoa para ela fazer alguma coisa comigo, né? Dá uma olhada nessa figura daí. O que a gente consegue ver aí dessa figura, né? A gente consegue ver duas crianças, né, brincando, né? E olha só o convite que uma criança vai fazer para a outra. Olha só. Would you like to play with me? Ou seja, ela está chamando a outra criança para brincar com ela. Lembrando que play, a palavra play, ela significa brincar, ela significa tocar também, né? E assim por diante. E também jogar, não é isso? Então a gente tem 3 significados aí para a palavra play também, certo? Então, olha só a pergunta. Would you like to play with me? Você gostaria de brincar comigo? Né? Ela está chamando, ela está convidando a outra criança para brincar com ela, né? Então, vamos dar uma olhada aí na estrutura, né, do would like. Aí é uma questão muito mais gramatical, né? Anteriormente a gente já entendeu como é que a gente faz o uso, em quais situações a gente faz o uso do would like, e agora é mais uma questão gramatical, estrutural, né? Então, quando eu tenho desejo por algo ou o não desejo por algo, né, eu vou usar da seguinte forma, ó. Primeiro vem o sujeito, né? Então a gente já viu que o sujeito pode ser eu, ele, ela, nós, eles, né? I, they, we. Pode ser também pessoas, né? Nome de pessoas aí, por exemplo, Mariana, Robson, Júnior e assim por diante, certo? Então, depois do sujeito vem o would like to, né? Se eu tenho o desejo ou se a pessoa tem o desejo por algo, né? No caso aí da sentença, do exemplo que a gente está aí, né? Seria por comer pizza, né? Ou também você pode não ter esse desejo, né? Por exemplo, quando eu digo que eu não quero comer pizza, eu não gostaria de comer pizza, eu gostaria de comer outra coisa. Eu gostaria de comer sushi, por exemplo. Então, quando eu quero negar, quando eu quero dizer que eu não quero aquilo, eu posso dizer dessa forma. I wouldn't like to eat pizza, né? Eu não gostaria. Então, para eu gostaria, I would like. Se eu quero dizer que eu não gostaria, eu vou usar I wouldn't like, como vocês podem ver aí no exemplo. Além disso, vamos dar uma olhada nessa outra estrutura, quando eu preciso oferecer alguma coisa.
Percebam que para oferecer alguma coisa, eu uso uma pergunta, né? A estrutura de uma pergunta. Eu estou perguntando para alguém se ela quer algo, né? Aí no exemplo que a gente tem, está sendo oferecido alguns biscoitos, né? Então, olha só a pergunta. Would you like some biscuits? Né? Então, daí eu estou fazendo uma pergunta para alguém no sentido de oferecer algo a alguém, né? Eu posso oferecer biscoito, eu posso oferecer sorvete, eu posso oferecer água, eu posso oferecer chocolate, assim como eu também posso oferecer, por exemplo, ajuda, né? Would you like some help? Se alguém tiver precisando de ajuda, ela não quer dizer que está precisando daquela ajuda, eu chego assim nela e pergunto, está precisando de ajuda? Né? Então eu estou oferecendo ajuda. Então percebam que a questão desse oferecimento, de oferecer algo, não é só para questões de comer ou de beber, mas também, por exemplo, de ajuda, né? Em alguma situação. Além disso, a gente tem também para convites, né? Então a gente vai usar a mesma estrutura, né, de perguntas para convites. Pode ser um convite para sair para algum canto, né? Como a gente tem aí no exemplo, né? Would you like to go to the movies? Ou seja, você gostaria de ir para o cinema, né? Isso daí é um convite, ou até mesmo um convite para fazer algo comigo, ou quando você chama alguém para fazer alguma coisa, algo simples mesmo, como por exemplo, sei lá, conversar, jogar videogame, jogar conversa fora, ir à praia, né? Não necessariamente um convite formal para sair, né? Mas também para chamar alguém para fazer algo. Então, nesse caso, você também usa o would like, certo? Então, vamos só finalizar, né, isso tudo para ver se vocês conseguiram entender como é que a gente usa esse would like com desafio, tá? Dá uma olhada aí no desafio, dá uma olhada aí na tela. Vocês têm assim, ó, primeira situação, vocês vão convidar alguém para jogar futebol. Na segunda situação, vocês vão oferecer chocolate para alguém. Já na terceira situação, vocês vão dizer que você gostaria, né, de ir ao cinema. Diga que você gostaria de ir para o cinema. Como é que eu posso dizer isso? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse desafio, né? Então, dá uma clicada aí no botão de pause, né? Pausa um pouquinho para vocês conseguirem resolver esse desafio. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E aí, galerinha, conseguiram resolver esse desafio? Olha só, dá uma olhada aí. Para as respostas, a gente teve essas respostas aqui, ó. Para a primeira, would you like to play soccer? Ou seja, você gostaria de jogar futebol? Na segunda, would you like some chocolate? Né? Você gostaria de chocolate, né? E na terceira, I would like to go to the movies. Ou seja, eu gostaria de ir para o cinema. E agora, só para finalizar mesmo, né? O finalzinho dessa aula, a gente tem homework, ou seja, atividade de casa, tarefa de casa, né? Que vocês podem fazer aí no caderno de vocês, né? No seu bloquinho de notas também, no seu tablet, certo? Então, para homework, vocês vão fazer isso daí, ó. Vocês vão escrever duas coisas que você gostaria de fazer nas suas próximas férias. Então, pense em duas coisas legais, interessantes, divertidas, que você gostaria de fazer nas suas próximas férias. Então, galera, é isso. A gente fica com essa aula, certo? Lembrando, dá pra gente sempre dar uma revisada nesses assuntos, sempre que vocês tiverem desejo, ou sempre que vocês estiverem com dúvida, acessa lá o nosso canal e dá uma olhada nessas aulas. Vejo vocês todos e todas na próxima aula. Bye, bye!